Olá, bom dia a todos. Vamos dar início agora à apresentação do nosso trabalho de conclusão. Eu, Ariane Coutinho e Natanael Alves, orientados pelo professor Alan Klinge, temos a honra de apresentar para vocês o nosso relatório de prática profissional, Cat Cat, um jogo para o letramento na educação infantil. A seguir, nós temos o nosso sumário, com a introdução, os objetivos, a metodologia, resultados e discussões, conclusão e referências apresentados no nosso trabalho. Introdutoriamente, eu vou citar o cenário pandêmico, né, que em 11 de março de 2020, o Covid-19, causado pelo coronavírus humano, nomeado de SARS-CoV-2, foi caracterizada pela OMS como uma pandemia, reconhecendo surtos de vírus em vários países e regiões do mundo, inclusive no Brasil. Encharado da situação que admitiu caráter de calamidade pública e reconhecendo o poder letal do vírus, as pessoas se viram limitadas a realizarem suas atividades cotidianas por diversas restrições, né, estabelecidas pelos poderes públicos. Essas restrições se referem ao uso obrigatório de máscaras e álcool gel, além do distanciamento social determinado pelo modo de quarentena. Essas circunstâncias, né, elas modificaram diretamente todos os âmbitos da vida humana. Assim, diversas atividades que antes eram realizadas presencialmente migraram para o meio virtual. Com o aumento, né, do uso da internet, esse tal êxodo ele resultou no aumento desse uso. De acordo com os dados da pesquisa sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação de domicílios brasileiros, a TIC Domicílios 2020, realizado pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil, a CGIBR, no período da pandemia foi verificado um aumento significante da quantidade de domicílios com acesso à internet, que em 2019 apresentavam 71%, e em 2020 saltou para 83% do total das residências brasileiras. Né? Essa adoção dos dispositivos tecnológicos se faz presente também, aliás, de forma muito expressiva, na educação. Esse fato pode ser observado nesse exato momento, onde, infelizmente, estou apresentando nosso RPP de forma virtual através de uma gravação que está sendo transmitida agora para vocês. Tal fato requereu muito cuidado e planejamento, né? Tendo em vista principalmente a desigualdade ainda existente no nosso país de acesso às tecnologias. Apesar desse aumento expressivo do acesso à internet, esses dados são frios e eles não abarcam por completo as realidades individuais vividas, né? Tendo muitas vezes questões externas que interferem no aprendizado, como a péssima qualidade da internet, além do ambiente físico, né, e familiar vivenciado subjetivamente. Então, nessa adoção do ensino remoto, envolveu muitas discussões e planejamento para ser estabelecido da melhor forma, apesar dessas interferências, né, existentes. Todo o cuidado para a adaptação dos alunos, né, e professores realizado para a migração das atividades escolares para o modelo remoto, ele também deve ser tomado na realização do retorno gradual dos estudantes às salas de aulas presenciais, né? Foram adotadas aí algumas mudanças, né, na intervenção pedagógica e algumas formas diferentes, né, dessas intervenções já estão sendo debatidas em alguns estados, né? E também em alguns estados estão sendo adotadas, né, já no retorno no ambiente escolar físico. E são levantadas questões psicológicas de acolhimento, segurança sanitária e a distância, né, dos pais, no caso das crianças menores, né? Eles saírem do conforto das suas casas agora, nesse retorno, para voltar para a escola, então eles vão estar tendo que lidar com todas essas questões. E uma das medidas, né, a serem tomadas pelos educadores e o corpo escolar é a de transformar a escola em um ambiente seguro, divertido, agradável, estando lúdico presente, né, e acolhendo as crianças e desenvolvendo as habilidades socioemocionais previstas no BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E segundo a fonoaudióloga do Reabilitação, Gleides R. Guerra, ela disse que avaliar e criar estratégias de recuperação da aprendizagem, né, e disponibilizar meios tecnológicos e outros recursos de complementação da aprendizagem são essenciais. Essa importância, né, nos desafios, importância e os desafios da alfabetização, que o aprendizagem da leitura e escrita é a base fundamental para o desenvolvimento intelectual e cultural do ser humano. É de extrema relevância esse debate. As crianças começam a ser alfabetizadas já na faixa etária entre 6 e 8 anos, quando normalmente estão no primeiro ano do ensino fundamental. E no Brasil, o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, afirmou que conta com 200
e 13,3 milhões de habitantes, e o levantamento da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, apontou que desse total, citado anteriormente, 12 milhões são analfabetos, né, sendo a maioria com idade acima de 15 anos. Apesar dessa queda, né, dessa taxa, né, ainda está uns 6,6%. E essa expectativa do Plano Nacional de Educação, o PNE, que é da Lei 13.005 de 2014, é que essa taxa seja zerada até 2024. Então, assim, nós temos um prazo aí estabelecido, né, previsto, curto. Então, essa introdução de novas tecnologias se fazem muito necessárias, né? E uma pesquisa divulgada pelo Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, foi apontado que no Brasil, o número de crianças e adolescentes sem acesso à educação no país aumentou com a pandemia. Né? E conforme a Unicef também, em 2019 havia 1,1 milhão de jovens sem acesso à escola. E em 2020, né, durante a pandemia, esse número passou a ser de 5,1 milhões. Esse órgão mostrou que, desse total, 41% estão na idade de alfabetização, que é o nosso público-alvo. A parte dos objetivos, né? Nós temos nossos objetivos geral e os nossos objetivos específicos, né? O objetivo geral do nosso projeto é a promoção da leitura. E através de nossos objetivos específicos, com a aplicação do conhecimento adquirido no curso, a apresentação do processo da formação de palavras, democratização de acesso a dispositivos digitais e o uso efetivo nas escolas do nosso projeto, nós pretendemos alcançar o nosso objetivo geral. Na metodologia, utilizamos diversos conceitos de diferentes métodos ágeis, que nos ajudassem na organização e desenvolvimento do projeto. Por exemplo, encontramos uma maior compatibilidade com o embasamento teórico que temos no método XP, o Extreme Program, porque esse método tem um foco maior no processo de codificação e teste de aplicação. Isso nos permitiu mais agilidade no desenvolvimento. Seguindo esse método, íamos criando pequenas versões para testar as funcionalidades que iam sendo finalizadas. Essas versões eram implementadas numa beta, hospedada no servidor de host do GitHub, o GitPage, e eram testadas por usuários que a gente enviava o link. Quando as mini versões eram aprovadas nos testes, seus códigos eram refatorados seguindo as normas do Clean Code, o livro de Robert E. Martin. Mais um dos métodos ágeis que a gente utilizou foi o quadro Kanban, que criamos no aplicativo Trello. E com ele ficou mais prático monitorar e controlar os processos de criação e que fase cada um estava. As tarefas eram divididas em 4 segmentos, que eram os afazeres, as tarefas que estavam sendo desenvolvidas, as que estavam prontas para testes e as que estavam prontas para implementar na versão final. No código foram seguidas as boas práticas descritas no Clean Code para criar um código mais limpo e legível na hora de manutenção ou algo do tipo. Para a idealização do projeto, né, que foi nomeado de Cat, traduzindo para o português, né, como pegar, pegar ou pega, foi idealizado para realizar a função de um jogo que promova a leitura de forma interativa e atrativa, né, de acordo com as discussões das novas metodologias que virão a ser utilizadas nessa fase de transição de ensino remoto para o ensino presencial. Foi desenvolvido para as plataformas web, né, visando ser disponibilizado de forma gratuita e de classificação livre, né, para garantir a democratização do uso das tecnologias disponibilizadas na escola, sendo a ferramenta de ensino e por ter, né, como público-alvo as crianças na fase de alfabetização. O usuário, né, ele irá jogar com o personagem que dá nome ao jogo e o desenvolvimento do jogo, né, do seu uso, será exemplificado posteriormente por Nathanael. O jogador tem uma ampla visão de um quadro com sílabas embaralhadas e terá como objetivo formar as palavras que correspondem a imagens de objetos comuns do dia a dia e que serão apresentadas em um pequeno quadro. O jogador deverá informar as coordenadas ao personagem que irá percorrer o quadro com a finalidade de pegar as sílabas corretas, na sequência correta. Se essas regras não forem seguidas, o usuário perde uma das suas 3 vidas iniciais. Se a sequência e sílabas forem informadas incorretamente 3 vezes, o jogo termina e será indicada uma nova palavra para a formação do seu nome. Agora iremos apresentar as ferramentas utilizadas no desenvolvimento do jogo.
Nas ferramentas de desenvolvimento, utilizamos o editor de código VS Code e as tecnologias que utilizamos foram a linguagem de marcação HTML, a de estilização CSS e a de programação JavaScript, junto ao seu framework de desenvolvimento web Express.js. O MySQL ficou responsável pelo banco de dados de aplicação, o GitHub pela hospedagem do código-fonte e o Heroku com a hospedagem da versão oficial do projeto, para os usuários acessarem. Nos testes, utilizamos os navegadores Google Chrome e Edge para visualizar as páginas HTML. Eles oferecem a ferramenta DevTools, que a gente utilizou para ver as saídas dos códigos JavaScript, dentre outras funções. Porque assim a gente podia ver, monitorar cada funcionalidade e encontrar possíveis erros e bugs e inconsistências no código. Vamos mostrar os resultados que obtivemos no desenvolvimento do sistema e as discussões levantadas durante esse processo, enquanto vou utilizando a aplicação, passeando pelas telas e exemplificando as funcionalidades presentes em cada uma. A primeira é a tela de administradores. É um espaço exclusivo para nós, desenvolvedores do projeto. Por isso é necessário fazer o login para acessá-lo. Aqui, a principal função no momento é gerenciar as palavras que podem aparecer no jogo para o jogador. De forma resumida, é feito um CRUD simples dessas palavras, podendo editar, deletar e criar novas. O cadastro é feito selecionando as sílabas que formam a palavra e upando uma imagem que representa. Aqui eu vou estar exemplificando o cadastro dessas palavras, onde primeiro eu escolho a imagem e depois eu informo as sílabas que formam essa palavra. Aqui eu posso adicionar quantas sílabas eu precisar. Depois salvo e visualizo lá na tabela inicial. As próximas telas a partir dessa são as disponibilizadas para o usuário. Bom, quando o usuário acessa o jogo, a primeira tela que ele se depara é essa, que seria meio que uma tela de boas-vindas. Aqui ele vai ter acesso às outras telas, que são a tela de jogar o jogo, a tela de tutoriais e a tela de sobre. Primeiro vamos à tela de tutoriais. Aqui o usuário tem acesso a um tutorial completo e fácil de compreender, passo a passo explicando os elementos presentes no jogo, como iniciar uma partida, como movimentar o cat, enfim. E todas essas explicações estão sendo exemplificadas com imagens e GIFs para facilitar a compreensão do jogador. No fim do tutorial, há um link para o jogador ir para a tela de jogar. Mas antes, vamos passar pela tela de sobre. É apenas uma tela de curiosidades do jogo, como o intuito do jogo, informações sobre o desenvolvimento e uma história fictícia para a origem do mundo do Cat. É, Agora sim, vamos para a tela mais importante da aplicação, pois é onde o jogador irá interagir com o jogo de fato. Primeiro vamos apresentar os principais componentes dessa tela. O primeiro elemento é esse grande quadrado azul, é o tabuleiro, o display do jogo, onde serão exibidos os elementos do jogo, o Cat, que é o personagem jogável, e as sílabas. Essas sílabas podem ser apresentadas de duas formas. Podem ser sílabas aleatórias do nosso alfabeto ou sílabas formadas embaralhando as letras da palavra que o jogador precisa buscar. Além disso, o tabuleiro também é onde o jogador irá visualizar suas interações com o jogo, como a movimentação do Cat, as sílabas que foram pegas, as tentativas que o jogador ainda tem e os estados do jogo, que serão discutidos mais para frente. Outro elemento é o painel de dicas. É um espaço para exibir uma imagem que representa a palavra a qual o jogador precisa buscar, buscar as sílabas dela. Por exemplo, aqui temos a imagem de uma boneca. Agora temos que levar o Cat até as sílabas para montar a palavra.
À medida que as sílabas são pegas, elas aparecem abaixo da imagem. Verde se for certa e vermelha se for a sílaba errada, ou fora da ordem da palavra. Os controles é por onde o usuário pode movimentar o CatCat. É só clicar que o CatCat vai na direção da seta, e isso dentro dos limites do tabuleiro. Caso esteja no desktop, além dos controles na tela, é possível usar as teclas de seta do teclado para movimentar o CatCat. Agora vamos para mais um conceito importante do jogo, os estados. Esses estados servem para mostrar o resultado da partida, limitar algumas ações do usuário em certos momentos e, o mais importante, manter o fluxo do jogo, mudando de acordo com determinadas ações do usuário e acontecimentos do jogo. São 4 estados e eu vou apresentar seguindo o fluxo dito. Jogar é o primeiro estado. Indica que o jogo está esperando o jogador iniciar uma partida. Para isso é só clicar em cima do tabuleiro. Esse é o estado jogando. Nesse estado é quando o jogador joga de fato. Movimento, o CatCat, vê as dicas, as sílabas, etc. A partir do estado jogando, o jogo pode ir para mais dois estados, que é o ganhou ou perdeu. Ganhou se ele pegou todas as sílabas corretamente e perdeu se pegou alguma sílaba errada ou fora da ordem da palavra. No caso do estado perdeu, se o usuário ainda tiver tentativas, ele pode iniciar novamente a mesma partida e tentar de novo. Quando o jogador ganha ou perde todas as tentativas, o jogo volta para o estado jogar e espera o jogador iniciar uma nova partida com novas sílabas e uma nova palavra para aprender. Então o jogo sempre mantém esse fluxo. Jogar, jogando, a partir de jogando, se ele ainda tiver tentativas, ele pode voltar e tentar novamente aquela partida. Se ele perdeu todas as tentativas, ele volta para o estado jogar. E se ele ganhar, ele também volta para o estado jogar. Sempre mantendo esse ciclo. Considerações finais. A partir dos resultados apresentados, é possível concluir que nós podemos alcançar os objetivos de empregar os conceitos adquiridos durante o curso através da criação de um jogo fiel à sua idealização e que venha proporcionar a prática da leitura, né? Infelizmente, em decorrência do cenário pandêmico ainda vigente e, consequentemente, o atraso do retorno ao ensino presencial, não foi possível observar a utilização efetiva do jogo na sala de aula como ferramenta educacional. Tal objetivo fica como meta de pretensão de continuação do projeto por demais desenvolvedores. Ademais, agradecemos a orientação de Alan Kliger e o apoio prestado pelo coordenador de curso Carlos Davidson, principalmente todo o embasamento e acolhimento disponibilizado no IFRN Campus Nova Cruz. Pessoalmente, eu, Ariane, agradeço a parceria firme de anos do meu querido amigo Natanael, que possibilitou a execução do projeto e também dos demais colegas da minha turma. Essas são as nossas referências. Obrigada a atenção de todos.